O que é a Bíblia? Vamos apresentar em 4 tópicos um resumo do que é a Bíblia. Pergunta que se encontra na página 11, no primeiro tópico do seu livro de estudo. Vamos lá. Primeiro tópico, nós vamos falar sobre a definição do que é a Bíblia. Segundo tópico, nós vamos falar sobre os títulos que são dados à Bíblia. Terceiro tópico, nós vamos falar sobre os materiais utilizados na escrita da Bíblia. E no quarto tópico, falaremos com respeito à composição da Bíblia. Primeiro tópico, então, definição. A palavra Bíblia foi um termo que começou a ser utilizado nos primeiros séculos da era cristã pelos pais da igreja e que se tornou o nome oficial do livro que temos hoje sagrado dentro do cristianismo, a Bíblia Sagrada. Então, a definição básica para a Bíblia é o substantivo da língua grega, o substantivo biblion, que é o substantivo de segunda declinação, de gênero neutro. O seu singular, biblion, e o seu plural, bíblia, da onde vem o termo Bíblia para o português. Biblion, no singular, se refere a um livro, uma composição de várias folhas que eram coladas uma na outra, formando um rolo. No mundo antigo, vocês sabem que os livros eram em forma de rolo. Esse rolo, que era a colagem de várias folhas acopladas uma a outra, era chamado de biblion, rolo, ou várias folhas coladas uma na outra. O seu plural, bíblia, é na verdade vários desses rolos, ou seja, várias folhas que foram coladas uma na outra, formando vários rolos. Quando esses rolos eram ajuntados, se chamava de Bíblia. Então, por definição, Bíblia é o conjunto de vários livros juntado em um só lugar, ok? Essa é a definição de Bíblia. Os títulos são vários, os títulos que foram dados para a Bíblia. Entre eles tem os títulos que foram dados pelos escritores sagrados, os escritores cristãos, e aos títulos que aparecem na própria Bíblia, nas passagens que nelas contém escrito. Então vamos lá. Os títulos que foram dados pelos escritores. Nós temos Thomas Hudson, em 1600, que ele chama a Bíblia de a Biblioteca do Espírito Santo. Depois você tem João Crisóstomo, no século IV, ali nos anos 347 a 407, que chama a Bíblia de Boca de Ouro. Depois você tem Jerônimo, que é o tradutor da Vulgata, em 347 a 420, que vai chamar a Bíblia de a Biblioteca Divina. Depois você tem na página 13, e como esse da página 14, vários títulos aí. Você tem Escritura, Livro do Senhor, Palavra de Deus, Oráculo de Deus, a Lei, Mandamentos, Testemunhos, Estatutos, Juízos e Preceitos. São vários títulos que aparecem dentro dos próprios livros sagrados para se referir à Bíblia Sagrada. Vamos lá, o material que foi utilizado. Em início, os materiais, como não havia folha, a folha, como conhecemos hoje, surge no século XII. Então, anterior a isso, você tem as folhas de papiro, que era folha de junco, que eram amassadas e trabalhadas e feito um papel antigo, onde era escrito os livros sagrados. Depois você tem o pergaminho, que era o couro de animal, que era raspado e trabalhado, e assim também era produzido as folhas antigas. Você também tem algumas escritas em pedras e em cerâmicas. Então esse era o material utilizado para escrever a Bíblia. O tempo da escrita é em torno de 1.600 anos, por aproximadamente 40 autores diferentes, que moravam em locais diferentes, com cultura diferente, em períodos diferentes, que escreveram e foram juntados e acoplados e formou-se a Bíblia. Por isso a Bíblia é conhecida como uma biblioteca ou uma coletânea de livros, porque na verdade são vários livros que foram escritos e ajuntados. São na verdade em torno de 66 livros na Bíblia protestante e 73 na Bíblia católica, que são ajuntados em um único volume. Ok? A composição da Bíblia, a Bíblia católica, tem 46 livros do Antigo Testamento e a protestante tem 39. Já no Novo Testamento, ambas as Bíblias têm 27 livros. A Bíblia judaica tem os mesmos 39 livros no Antigo Testamento que tem na nossa, porém, de forma diferente, lá eles têm 22 livros, porque na verdade alguns dos nossos livros, para eles lá junta 2 livros para formar um só, como é o caso de 1º e 2º Samuel, que vai formar um livro só, 1º e 2º Reis, que também vai formar um livro só. Então são 22 livros, mas porém, se fosse dividido igual a nossa, daria o mesmo total de 39 livros. Essa é a composição. O Antigo Testamento tem 5 divisões para nós protestantes, que é os livros, a Lei, ou Pentateuco, ou a Torá. Depois você tem os livros históricos, depois você tem os poéticos, tem profetas maiores,
e profetas menores. O Novo Testamento também você tem 5 divisões, que é os evangelhos, livro histórico, depois você tem as cartas de Paulo, ou epístolas paulinas, e as cartas universais em um livro profético que é Apocalipse. E assim terminamos o nosso pequeno estudo sobre a Bíblia. Que Deus abençoe.